O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentar-nos, irmãos, por favor. Estamos aqui hoje neste santo evangelho, em que Jesus nos chama para estar com eles e Ele envia os seus apóstolos. Depois que Jesus foi a Nazaré, como nós vimos no domingo passado, Ele voltou depois de 30 anos que saiu então em missão e voltou para a sua terra, sem poder fazer milagre algum ali, porque eles não tinham fé, não acreditavam em Jesus. Jesus ainda usou da sua misericórdia e fez algumas coisas entre eles. Mas vejam, agora Jesus não vai sozinho para a missão. Ele envia os seus 12 apóstolos. De fato, o Senhor chamou muita gente para estar com Ele. Chamou uma multidão de gente para estar junto. Quando Ele multiplicou os pães, por exemplo, nós temos o relato bíblico das 5.000 pessoas que seguiam Jesus. Claro que nem todos eles estavam aprofundados na fé, mas estavam lá aos pés do Senhor aprendendo alguma coisa. Também chamou, dentre esses que o seguiam, 72 discípulos. 72 que estavam mais próximos, que eram mais íntimos de Jesus, que ouviam mais de perto a sua lição, os seus ensinamentos. E dentre estes 72, Jesus chama 12 apóstolos, 12 homens para serem sacerdotes. Jesus não chama todos para serem sacerdotes. A igreja não é feita só de sacerdotes, mas Ele chama alguns para exercerem no meio do povo esse papel que é só dele, o papel paterno de Jesus e o seu papel sacerdotal, de oferecer o sacrifício da própria vida. É assim que os padres são chamados a viver, oferecendo-se em sacrifício, também para oferecer o sacrifício eucarístico, que é a vida de Cristo derramada neste altar, no altar da Santa Missa, e o padre, o bispo, os dois que são sacerdotes, são chamados também a perdoar pecados, a levar os pecados do povo até Nosso Senhor e assim trazer o perdão de Deus. Nós temos 3 graus da ordem. O primeiro grau é o diaconato, depois temos os padres, o presbiterato e o episcopado, os bispos. Somente são sacerdotes os bispos e os padres. Os diáconos, não.
Nosso Senhor instituiu o sacerdócio na quinta-feira santa e envia já em missão os seus 12, antes mesmo de ordená-los sacerdotes. Os diáconos foram instituídos pela igreja depois da ressurreição de Nosso Senhor, quando a igreja nascente estava necessitada de atender também aos pobres, à mesa dos pobres. Então, Jesus chama esses sacerdotes para oferecerem um sacrifício junto com ele. Vejam que Jesus ainda está andando nesta terra quando ele envia os 12 em missão. Claro, no sentido humano, isso quer dizer que Jesus estava esperto com esses homens, porque ele bem sabia das fraquezas deles, e ninguém mandaria um estagiário à sua frente, né, não estando ele mais presente, né? Qualquer pessoa não seria louca de fazer isso humanamente. Jesus usou também dessa esperteza. Ele queria ver como é que os apóstolos se saíam já quando ele estava aqui entre eles. Mas é claro que há um sentido ainda mais profundo, um sentido divino, espiritual. Jesus caminha junto com os apóstolos e dá a eles a mesma missão dele, porque a igreja, meus irmãos, está sempre unida a Jesus. Aquele que rejeita a igreja, rejeita o próprio Cristo. Aquele que aceita os apóstolos, aceita o próprio Cristo. E nós professamos a nossa fé na igreja também. Todos os domingos, quando rezamos o creio, creio no Pai, no Filho, no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica. Nós professamos a nossa fé na igreja, ela está plenamente unida a Cristo. Onde está o Senhor, está também a sua igreja. Quem persegue a sua igreja, persegue o próprio Jesus. E os apóstolos, os sacerdotes, são esses que ficam no lugar do Senhor. São chamados a evangelizar. E Jesus dá uma advertência para eles antes de saírem, já prevendo o que eles vão encontrar pelo caminho. Olha, vocês vão, mas onde vocês chegarem, quando vocês não forem aceitos, vocês sacudam a poeira dos pés, deixa a poeira lá com aquele povo que não aceitou a palavra de vocês, que é a palavra de Deus. Quer dizer, deixa a sujeira com aqueles que querem viver na sujeira, deixa a poeira para aqueles que querem viver a poeira deste mundo, a sujeira, o pecado deste mundo. E Jesus estava prevendo isso e foi verdadeiramente isso que aconteceu. Assim como acontecia com os profetas no Antigo Testamento, a primeira leitura nos mostrou o papel de Amós. Amós era um homem que cultivava o campo, tinha os seus negócios, tinha os seus empreendimentos, e Deus o chamou a profetizar num lugar onde ele não seria aceito, porque ele era do reino do sul e foi profetizar no reino do norte, conforme o Senhor havia dito a ele. E mesmo com a resistência de Amós, ele foi, obedeceu ao Senhor e foi aonde Deus queria levá-lo. Assim também são os padres, os bispos, assim são os sacerdotes da igreja. Eles devem ir aonde o Senhor os enviar, aonde a palavra de Deus seja mais necessitada, aonde haja mais almas sedentas de serem evangelizadas. Enfim, os apóstolos, é claro, encontram também este lugar, esses lugares de pessoas que não os aceitavam. Dá para prever um pouco como é que foi, porque aqui o Evangelho de São Marcos vai nos dizer: eles saíram, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. A pregação deles era que as pessoas se convertessem, igualzinho a pregação de Jesus. Agora imagine, ninguém gosta de ser advertido. Ninguém gosta que diga para ele: você precisa se converter. Imagine cada um de vocês que está aqui. Se chegasse alguém que você não conhece, chegasse de frente para você e falasse: você precisa se converter. Talvez muitos de nós diríamos: vá se converter você. Quem você pensa que é? Para vir me falar que eu tenho que me converter. Todos se convertessem. Que todos se convertessem. Porque todos nós precisamos mudar. Todos nós temos algo a mudar. Ninguém gosta, mas é preciso colocar a mão na consciência, sim. E todos nós que seguimos Jesus
Precisamos olhar para o nosso próprio umbigo e ver o que eu preciso mudar. O que é que eu preciso converter na minha vida, para que eu seja um discípulo melhor, para que eu possa oferecer uma vida de mais sacrifício a Deus. Não achar que nós já sabemos tudo ou já somos bons em tudo. Não usemos essa defesa do ataque também contra os outros que porventura venham até nós. Escutemos sobretudo o Senhor Deus que fala através de nossos irmãos. Por isso, nós também precisamos evangelizar, assim evangelizados, precisamos também sair e evangelizar. Quantas pessoas precisam da palavra de Deus? Vejam aqui entre nós, nossos católicos aqui de Planaltina ou de muitos outros lugares, nós temos aqui na nossa paróquia, vamos pegar na nossa paróquia, cerca de 10% dos católicos é que participam da missa. 10%. Se você pegar 100 católicos, só 10 vêm à missa regularmente. E ainda alguns meio capenga, né? Vem domingo, falta 2, né? Às vezes. E esses são os 10%. E os outros 90% onde estão? Estão lá, no mundo, estão mornos, estão fazendo coisas, sabe lá o que estão fazendo. Estão lá sendo evangelizados pela Rede Globo, estão sendo evangelizados pela internet, pelo TikTok, sabe-se lá o que andam fazendo. Nós temos um longo trabalho. E isso falando só dos católicos, que aqui não chega a ser metade da população do nosso município. Temos ainda cerca de 50 mil pessoas que não foram evangelizadas, que não seguem Jesus Cristo na Igreja Católica. Portanto, eles estão com algum erro na sua fé. Algum erro, ainda que sejam cristãos, ou que se digam cristãos. Nós temos que sair para evangelizar aonde os homens mais necessitam. Aqui, perto de nós. Perto de nós há muita gente para ser evangelizada. Levemos a santa palavra de Deus, preguemos a conversão e, sobretudo, a conversão ao amor de Deus, a misericórdia do Senhor que nos chama a todos nós. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Para sempre.